Na semana passada, no Aprender a Comer, falamos de cálcio com a Mariana Chaves, que está aqui novamente. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá. Eu sou o Nelson Ferreira e está, como de costume, aqui a Judite de França. Continuamos a falar de cálcio esta semana, até porque tínhamos prometido como é que é possível fazer um bolo rico em cálcio. Já lá vamos. De resto, no episódio anterior, tínhamos percebido, de facto, essa quase premissa com que crescemos, não é? Temos que o leite é uma grande fonte de cálcio, principalmente para os ossos. Isso é necessário para crescermos até mais saudáveis. Mas, Mariana, há aqui uma altura em que seja mais importante obtermos alimentos com cálcio, porque está muito associado ao crescimento, não é? À infância, às crianças, mas há outras alturas em que o cálcio é igualmente importante? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Os nossos ossos e dentes têm 99% do nosso cálcio. Aliás, costuma-se dizer que um adulto de 70 quilos tem cerca de 1 quilo de cálcio lá dentro. Saudável, obviamente. Mas o cálcio não é exclusivo dos ossos. Porquê? Porque nós precisamos dele para contrações musculares, e isto é extremamente importante para quem pratica exercício físico. Precisamos para os impulsos nervosos, portanto, como podem perceber, para tudo na nossa vida, não é? Então tenho que comer menos cálcio, estar mais calmo, não tão nervoso. Se calhar não. Olha, para gerir a pressão arterial, quem tem tensão alta também é importante este tema. Para a coagulação do sangue, ou seja, para tudo, é essencial. É claro que é essencial no crescimento, ou seja, há aqui uma altura da vida das nossas crianças que é importante salvaguardar o consumo de cálcio, que é entre os 9 e os 18 anos. Só uma pergunta, entre os 9 e os 18, eles também precisam das tais 1000 miligramas? 1300. 1300, precisam de mais então, precisam nesta de altura? mais. Okay. É a altura da nossa vida enquanto ser humano que precisamos de mais. É dos 9 aos 18 anos. E, na verdade, se formos comparar, por exemplo, uma criança de 1 a 3 anos necessita de 500 miligramas. Depois, de 4 aos 8 anos, de 800 miligramas. E de 9 aos 18, 1300. Só depois, em idade adulta e na puberdade, é que as necessidades são de 1000 miligramas. Por dia. Por dia, exatamente, por dia. É muito importante isso. E nós também sabemos que a taxa de absorção do cálcio tem alturas na nossa vida em que é mais elevada do que outras. A altura em que é mais elevada na puberdade. Antes da puberdade também é bastante elevado, 28%. Na idade adulta já reduz um pouco, já vamos para 25% a 30%. O que isto quer dizer é que dos 100% que nós consumimos, só, vamos imaginar, na melhor das hipóteses, 34% na puberdade é que nós conseguimos absorver. Mas as necessidades diárias que estão calculadas, que são fontes internacionais e fidedignas, já estão a ter em conta isto. Portanto, não é que tenhamos que comer mais porque daqueles 1300 que as crianças estão a consumir só vão aproveitar parte. Não, as contas já estão feitas para que eles tenham as necessidades todas que necessitam. Mas é importante também de dar aqui uma nota de que estas idades são muito complexas, não é? De 9 aos 18 anos, isto é uma diferença. Então não são super. Eu lembro-me que foi terrível para mim. É muito complexo. E olha, há aqui uma questão que é, uma criança de 9 anos, se calhar está muito aberta ainda a rotinas e regras impostas por nós, de 15 a 16 não tanto. E há tendência para um aumento do consumo de refrigerantes, uma substituição de iogurtes e leite por refrigerantes, até às vezes alguns pais, com a melhor das intenções, por acharem que o sumo de laranja é um alimento saudável, mas não é rico em cálcio, e fazer uma substituição do leite por um sumo de laranja. Portanto, é importante terem aqui noção de que esta altura é a altura premium para fazer a nossa massa óssea, para que mais tarde tenhamos uma boa reserva. Portanto, é muito importante, cá está, como nós falámos no outro programa, pensar em todas as fontes que nós podemos ir buscar de cálcio para além dos laticínios, mas se calhar, pelo menos nesta fase, estar um bocadinho acima deles para que o consumo seja mesmo regular. Nos adultos, sabemos que as necessidades são inferiores às crianças, mas ainda assim altas, são os tais 1000 miligramas por dia. Exatamente, e só que depois, a partir de determinada idade, essas necessidades aumentam. No homem é a partir dos 70 anos, essas necessidades passam para 1200. É um bocadinho é o voltar atrás, não é? Só que nas mulheres é a partir da menopausa. E aqui é um ponto muito importante, porque sabemos que alterações hormonais vão influenciar o cálcio que nós vamos ter disponível, a nossa absorção de cálcio. Não só as alterações da tiroide, portanto, quem tem patologias da tiroide
tem que ter ainda mais cuidado com esta questão do cálcio, mas na menopausa também, ou pré-menopausa, porque eu acho que eu quando falei aqui, quando fizemos aqui uns programas sobre, por exemplo, jejum intermitente, recebi muitas mensagens de mulheres a dizer, então eu não falo da menopausa. Muitas mulheres à procura de muita informação fidedigna sobre esta altura. E o cálcio é um tema também para a menopausa, porque, na verdade, há uma redução hormonal e isso vai influenciar aqui, vai influenciar-se claramente a disponibilidade do cálcio que elas vão ter. E tem a ver com a absorção? Elas absorvem menos nessa altura? Sim, porque olha, a redução do estrogênio faz com que elas fiquem... A solução é ingerir mais? É complexo. Pois. É complexo. É assim, a ingestão tem que estar acautelada e às vezes acontece, como eu dizia há pouco falei aqui um bocadinho da mudança, não é? Que os portugueses passaram, se calhar, a consumir menos leite, é o que a estatística nos diz, e mais bebidas vegetais, e também às vezes as pessoas, um bocadinho por moda, não é? Agora não vamos beber leite, não vamos beber iogurte, e as mulheres na menopausa também há um bocadinho esta tendência de que de repente não há laticínios. Tudo bem, pode não haver laticínios, podem ou não ser substituídos por alternativas de soja, que essas serão igualmente boas fontes de cálcio, mas depois temos que pensar noutras alternativas, não é? As sardinhas, os frutos secos, os agriões, como nós falámos. Mas a verdade aqui é que a mulher na menopausa corre risco de osteopénia. O que é isto? É uma redução da massa óssea. E isto, se não Tem for... que ver com a osteoporose? Associa-se muito a falta de cálcio a essa doença. Portanto, a osteopénia ainda não é doença, mas se não for tratado, vai passar a ser doença, osteoporose, que é um risco agravado de fratura óssea, que nós sabemos que não só limita muito a qualidade de vida, como é o que aumenta mais a mortalidade nos idosos. E o que é que nós temos aqui? Quais é que são os fatores na menopausa que nos fazem estar mais atentos ao consumo de cálcio? Há uma redução de 2% na absorção do cálcio intestinal na mulher. Portanto, há bocadinho falávamos aqui na nossa capacidade de absorção do cálcio, que vai estar mais elevada na puberdade. A verdade é que, com o passar dos anos, com o envelhecimento, nós temos uma redução dessa absorção em cerca de 0,2% ao ano, e depois isto agrava, portanto isto é para homens e mulheres, mas depois na mulher agrava estes menos 2% na altura da menopausa. A absorção do cálcio também vai depender da vitamina D, e a vitamina D, já falei aqui convosco várias vezes, é uma vitamina essencial para a imunidade, etc., mas também para a construção da massa óssea. E a vitamina D, claro, capta-se através do sol, mas essa não é ativa, ela depois necessita de ir ao nosso rim, ao nosso fígado para ser transformada. E essa transformação, a verdade, é que vai sendo cada vez menos eficaz quanto mais velhos vamos ficando. Vamos pôr a coisa assim. Portanto, na menopausa há esse agravamento, que é, de repente, conseguimos ativar menos a vitamina D. E cá está um período premium para também verificarmos os nossos flows de vitamina D e talvez suplementarmos. Faz todo o sentido para maximizar a absorção do cálcio. Depois há aqui outro problema, que é, se a concentração de cálcio for baixa, o nosso corpo, que é genial, tem aqui um sistema para contrabalançar esta falta de cálcio, que é a reabsorção óssea. Ou seja, nós cálcio temos, não é? Mas ele vai buscar ao osso? Vai buscar ao osso. Uou. Portanto, basicamente, estamos a desmineralizar o osso, estamos a causar um problema. Portanto, não é só a ingestão de cálcio tem que estar certa, como falámos, estômago e intestino tem que estar bem. Temos que ter a... Tinhas dito na semana passada que a absorção tem muito que ver com esse circuito que faz nos intestinos também, com não é? o pH no estômago, Com não é? pH no estômago tem que estar ácido, com o intestino saudável, não é? Para conseguirmos a melhor absorção, para o cálcio chegar a bom porto, não é? Ao sítio onde ele é preciso. E depois temos aqui algumas coisas como os fitatos, que se encontram nas sementes, que falámos, o oxalato nos espinafres e nas nozes, que também temos que pôr de molho os espinafres e as nozes para conseguirmos que este oxalato nos liberte o cálcio. Já falaste no anterior episódio disto. Pôr de molho é quê? É simplesmente pôr na água ou é ferver pôr na água. Com água? Não, água fria. É água fria. Água fria, Okay. 1-2 horas, idealmente são as 2 horas. Deixar, e depois então cozer, não é? E depois então cozer. Okay. Ou lavar e pôr na salada. Agora imagina, queres pôr a feta, que tem uma boa concentração de cálcio, e fazes a salada de espinafres. Se calhar a salada devia ser de agrião ou de rúcula. Okay. Os taninos, chá e vinho, atenção, a acompanhar a refeição, se estamos a esmerar para pôr cálcio, um pequeno almoço de queijo fresco ou de iogurte, mas finalizamos ali com chá verde ou chá preto. Estamos a reduzir a absorção do cálcio. Okay. E na verdade temos que ter aqui atenção para tentar que o valor de cálcio seja esses pelo menos 1000 miligramas ou 1200. Tínhamos prometido um bolo. Temos que fechar com um bolo, muito rapidamente. É possível fazer um bolo rico em cálcio?
Exatamente. Olha, claro que sim. Primeiro que tudo, nós temos, como é óbvio, o iogurte como um bom alimento, seja de soja ou seja de vaca. Não os de coco, é verdade, tenho que dizer isto. Iogurte feito de base de coco, não. Não, Okay. E o de amêndoa também não será uma boa fonte de cálcio nesse caso. Não sabemos se foram demolhadas, mas depois introduzir as amêndoas previamente demolhadas e torradas picadas, a linhaça moída, também uma boa fonte de cálcio, desde que tenha sido picada. Farinha de alfarroba também é uma excelente fonte de cálcio. Portanto, se nós juntarmos aqui, se calhar, um bocadinho de bebida vegetal ou de leite, se for necessário, e umas amêndoas pintalgadas, mais uma vez torradas, isto é um bolo com cálcio. Canela. Vai juntar uma colher de sopa, vai juntar cálcio. Uma colher de sopa de canela tem 78 mg de cálcio. Nada mal. Ok, E um produto isso é bom. super português. Exatamente. E quase toda a Verdade. gente gosta de canela. Comia este bolo. Comias? Comia. Super comia. Olha, queria só deixar aqui uma curiosidade, que é, nas famílias italianas é muito comum darem uma colher de café de parmesão às crianças, porque o parmesão é o campeão no cálcio. É? Sim, portanto, nós sabemos que 100 gramas de parmesão é 1050 mg de cálcio. Epá, isso. Mas aí também já é muito, não? Muita gordura, não é? muita gordura. É muito gordura, porque em termos de cálcio está ótimo. Tá Sim, mas ótimo. quer dizer, tens logo ali quase a tua dose diária numa colher destas. Mas imagina, uma colher de sopa, portanto aquilo era 100 gramas, uma colher de sopa de parmesão já te dá 100 mg de cálcio. E dão às crianças uma colher de café, ou seja, pelo menos estão a ingerir ali juntamente com uma massa ou com uma salada. Posso pôr um bocadinho por cima da massa quente? Sim, exatamente. Ok, E se boa. juntarmos sésamo, por Já exemplo, podes dizer, é por causa do cálcio. É por causa do cálcio. e sésamo também, por exemplo, passar o peixe no sésamo, ovo e sésamo em vez de pão, para depois ir pôr no forno, juntamos imenso, conseguimos uma colher de sopa de sésamo, 124 Panal, mg não é? de... Panado com sésamo. Fica ótimo. Fica espetacular. Portanto, são estas ideias. Belas dicas a propósito de cálcio, como é que ele é absorvido. Não se esqueçam que quem ouve o Aprender a Comer no Spotify tem por lá uma pergunta e o deste episódio tem que ver com a menopausa, da qual falamos aqui sobre a absorção de cálcio e como é importante nesta fase da vida das mulheres se calhar consumir um bocadinho mais do que o normal. Mariana Chaves, voltamos de hoje a uma semana com o Aprender a Comer. Até lá. Até lá. Até lá.